ao ponto para Dom Casmurro, eu queria dizer primeiro que para mim a resposta é muito óbvia, se Capitu traiu ou não traiu Bentinho, mas eu não vou dizer qual é a minha resposta. Eu prefiro não entrar muito nesse tema porque, sinceramente, eu acho que ele foi muito sobrevalorizado durante um século, né? Mais de um século. O livro é de 1899 e a obra é genial, genial. Eu acho que tem três grandes aspectos em Machado, em Dom Casmurro, que a gente tem que levar em consideração. Primeiro, a mudança de voz que ele consegue empregar nas idades do Dom Casmurro, do Bentinho, no caso, né, que é do Bentinho, que é o personagem principal, que é o Dom Casmurro. E ele consegue empregar no início, ali na adolescência, no descobrimento da paixão por Capitu, uma inocência, uma jovialidade. No seminário, virando adulto, casando com ela, tendo o primeiro filho, que é a grande polêmica, ele consegue empregar uma voz mais madura, uma voz desconfiada, uma voz possessiva, e no final da vida uma voz resignada, já de um senhor de idade, rememorando a sua vida, e já de uma maneira muito mais tranquila e serena. Então essas três vozes que o Machado consegue dar no mesmo livro para a mesma pessoa, isso para mim é um dos momentos mais incríveis do livro. Assim, são os momentos mais incríveis do livro, a forma de narração e tudo mais. E ninguém é mais problemático do que Bentinho, né? Bentinho conta a história através dos seus olhos, no livro também narrado em primeira pessoa, e nesse livro ele vai construindo o personagem de Capitu desde o começo, e aí eu vou dar o elemento para a galera que acha que não traiu. A gente não escuta Capitu quase nunca, né? A gente sempre escuta Capitu através do narrador, que é o Bentinho. Então, o livro em primeira pessoa sempre tem essa característica da gente saber quem são os outros, a construção dos outros personagens se dá pela voz de uma única pessoa. E se essa pessoa for um transtornado, obsessivo, possessivo, ciumento, como ele é, será que totalmente confiável? Não, nem sempre. A gente, quando conta uma história, a gente sempre conta essa história do nosso viés e a gente sempre acha que está certo. Então acontece isso com o Bentinho também. E ele vem construindo isso durante o livro inteiro, sempre tratando frases ou histórias de que Capitu é dissimulada, de que Capitu tem olhos de ressaca, oblíquo e olhos de cigana, ou seja, de uma pessoa que não é muito confiável. E isso também vai sendo imposto a ele pela família dele, né, que também vão fazendo comentários a respeito da personalidade da vizinha, que é Capitu. E aí, mas a gente entra num aspecto legal que passa muitas vezes despercebido, que é o ponto que o filho deles, né, Ezequiel se parece muito com o Escobar. E aí entra outro ponto interessante, né, porque se parece mesmo, o Bentinho está tão ciumado ao ponto de não conseguir enxergar a realidade, que o filho não se parece tanto assim, simplesmente ele começa a enxergar o amigo no filho. Só que aí eu vou dar um argumento para a galera que acha que traiu, que é primeiro no capítulo 109, nessa edição aqui, a página 595. Capitu nunca engravidou, além de Ezequiel. Capitu só teve um único filho, só engravidou uma única vez, o que não era muito normal para casais saudáveis naquela época. Então a minha teoria, na verdade, é que Bentinho não podia ter filho. E por isso, talvez, uma hipótese, haja essa traição para gerar um filho que o marido não pode ter. Eu não julgo Capitu de nenhuma forma moral, e é por isso que eu acho que a gente não tinha que discutir se traiu ou não traiu, porque o livro perde muita importância quando a gente entra nesse aspecto sexista da traição, da moralidade e tudo mais. Eu até acho que se traiu é uma traição estratégica, vai gerar um filho, e aí ele diz, nenhum outro veio, né, se referindo ao filho, certo nem incerto, morto nem vivo, um único e só. Então aí já começa um ponto que eu acho mesmo assim, durante a história, que Bentinho não podia ter filhos, e por isso que eu acho que talvez o filho seja realmente de Escobar. Outro ponto para a galera que acha que traiu é um fato que passa muito despercebido, que são as imitações de Ezequiel, filho de Bentinho. Capitu imita as pessoas, muitas pessoas. E aí entra um ponto que eu até discuti no bom sentido, porque eu jamais discuto para brigar com quase ninguém, e muito menos em literatura, conversando com a Aline, do livro da Aline, a gente teve essa conversa. E as imitações, e ele começa a imitar muito Ezequiel, uma maneira de andar e tal,
E isso também pode ser da cabeça de Bentinho, que já está um pouco enciumado pelo fato também da mulher nunca ter engravidado, nunca ter tido outra gravidez, nem antes nem depois do filho nascido, né? E pode ser, Bentinho é um cara ciumento desde o princípio, um cara que com o tempo vai ficando muito desconfiado, né? E essa obsessão faz com que talvez ele tenha, esteja sendo enganado por um narrador problemático, né? Que é um movimento realista, o herói problemático. O Bentinho é muito problemático, inseguro e tudo mais. E eu não estou aqui para defendê-lo, até mesmo porque eu gosto de Capitu, eu sou apaixonado por Capitu desde a 7ª série. Então as imitações, elas começam, e a primeira pessoa que coloca na cabeça de Bentinho que o filho não se parece com eles é Capitu. E esse ponto passa muito despercebido para a galera que defende que não houve traição. Página 599 dessa edição que eu mostrei para vocês, capítulo 112, as imitações de Ezequiel. Capitu diz, não sai a nós, ou seja, o filho não se parece com eles. Filhos é o primeiro ponto, ele não parece com a gente. Aí no capítulo, lá na frente, mas que é esse aqui eu quero falar depois. No capítulo 131, anterior, se chama esse capítulo, página 619, há um ponto que eu acho essencial nessa discussão, e esse é um argumento muito central para quem acha que traiu. Capitu diz para Bentinho que Ezequiel tem nos olhos uma expressão esquisita, que ela só via em duas pessoas, no pai e em Escobar. Escobar é o amigo de Bentinho, que as pessoas acham que Capitu traiu ele com ela. Então, assim, o que é mais fantástico de Dom Casmurro, e não cabe ninguém julgar se houve ou não traição, moralmente, eu acho que se houve foi uma traição estratégica, porque o Bentinho não podia ter filho, e, enfim, e a minha opinião, não vou deixar muito clara o que eu acho, poucas pessoas sabem, se vocês quiserem saber esse nome inbox eu conto, mas eu acho que é argumento para os dois lados, e eu acho que esse é o ponto fantástico da obra de Machado de Assis, e em Dom Casmurro especialmente, que é, vocês vão discutir pela eternidade se houve ou não traição por parte de Capitu.